Bem-vindo a esta introdução aos formulários de entrada de dados no Bartender. Um formulário de entrada de dados permite que você insira dados no momento da impressão. Para criar um formulário, clique na guia Formulário na parte inferior da área de Design. Use as alças no contorno verde do formulário para ajustar seu tamanho. Você pode abrir as propriedades do formulário clicando com o botão direito do mouse sobre ele. A caixa de diálogo Propriedades do formulário permite ajustar as propriedades de apresentação do formulário. Isso inclui o tamanho do formulário, a cor de fundo ou as propriedades da fonte. Você também pode ajustar o comportamento do formulário, como a ordem das guias, botões padrão, bem como comportamentos mais avançados. O ícone Data Entry Control permite que você escolha entre uma variedade de controles de entrada de dados para adicionar ao seu formulário. Você pode encontrar informações mais detalhadas sobre todos os controles de entrada de dados disponíveis no sistema de ajuda do Bartender. O controle de entrada de texto permite que o operador de impressão digite diretamente no formulário qualquer texto que deseja imprimir na etiqueta. Os controles de entrada são compostos por duas partes, o próprio controle e uma etiqueta associada. A etiqueta informa ao operador de impressão quais informações devem ser inseridas no controle de entrada de dados adjacente. Para alterar o texto na etiqueta, abra a caixa de diálogo Propriedades e vá para Texto. Digite o nome desse controle de entrada na caixa de texto. Em seguida, o controle precisa ser vinculado a um objeto nomeado no modelo. O painel Fontes de Dados lista todas as fontes de dados do seu modelo. Em Template Object Data Sources, você encontrará os objetos de dados que compõem o seu modelo listados. Para revelar a fonte de dados de um objeto do modelo, clique no sinal de mais ao lado do objeto. Arraste qualquer fonte de dados da caixa de ferramentas para um campo no controle de entrada de texto para vinculá-los. Depois de vinculados, qualquer texto inserido em um controle de entrada preencherá a fonte de dados do objeto correspondente. Outro tipo de entrada comum é a lista suspensa. O controle de entrada de dados da lista suspensa fornece uma lista de itens para o operador de impressão escolher. Para adicionar itens à lista suspensa, abra a caixa de diálogo Propriedades e selecione List Items no painel de navegação. Na coluna Display Text, clique na primeira célula e adicione o primeiro item da lista. Insira quantos itens desejar. O Bartender fornecerá células adicionais até que sua lista esteja completa. Depois de inserir todos os itens da lista, você pode vincular o controle Lista Suspensa ao modelo selecionando Link Data Source no painel de navegação. Selecione a fonte de dados da lista e clique em Fechar. O controle de entrada de dados Lista Suspensa agora está vinculado e preenchido. O controle Seletor de Data fornece um calendário para o operador de impressão selecionar uma data. Este controle funciona apenas com tipos de dados de data, portanto, certifique-se de definir o tipo de dados de acordo com o objeto vinculado em seu modelo. Agora, você pode arrastar e soltar a fonte de dados de data da caixa de ferramentas no controle Seletor de Data para vincular os dois. Você pode personalizar ainda mais a aparência do formulário adicionando formas, linhas ou imagens ao formulário. Selecione Objetos na barra de ferramentas e clique no formulário para posicioná-los. Quando terminar, clique na guia Modelo na parte inferior da área de Design. Selecione Print Preview no menu File para ver o formulário recém-criado. Preencha os campos de entrada de dados e clique em Visualizar. Agora você sabe como criar e personalizar formulários de entrada de dados para seus modelos do Bartender.